Muito bom dia ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs que se encontram reunidos nos diferentes países. Hoje, segunda-feira, 20 de junho deste ano 2022, hoje, vários lugares estão congregados tendo companheirismo ao redor da Palavra de Deus e tendo estudos bíblicos nos diferentes países e me pediram, pois, uma palavra de saudação e para todos vão minha saudação desde aqui de Cayey, Porto Rico, para todos e cada um de vocês e pedindo a Deus que continue nos ajudando e continue nos dando neste tempo tudo o que cada um de nós necessita para obter essa fé de rapto. E a promessa é que vamos obtê-la. Deus, em suas promessas, quando Ele as fala, em cada era, em cada dispensação, não é para que fiquem aí em letra, mas que são faladas por meio dos santos, homens de Deus, profetas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para falá-las e no tempo designado por Deus, torná-la uma realidade no meio do povo que receberia essas promessas. Portanto, essas promessas, quando são já faladas, já ao ser uma palavra falada, tem que ter seu cumprimento. Não pode ficar em letra. Tem que se tornar realidade. Essa palavra tem que se tornar viva. Tem que trazer, surgir vida, essa palavra, essa promessa, e assim ser cumprida. Se cumpre no momento que se fale, que é falada, ou demore um pouco de tempo. Mas nunca vai demorar, nem vai se adiantar. Sempre vai ser no momento onde Deus já prometeu que essa promessa vai se cumprir. Portanto, as promessas que Deus cumpriu de era em era e de dispensação em dispensação, todas as que Ele fez para cada tempo, Deus as cumpriu. E em nosso tempo e promessas que Ele tem, que vão sendo cumpridas à medida que vai passando o tempo, o ano, o mês, o dia, o minuto. Quando chegue esse ciclo, aí Deus cumpre essa promessa que foi falada. A promessa para cada filho de Deus neste tempo, que foi chamado e juntado pela mensagem de grande voz de trombeta que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, contém todas as promessas nessa mensagem, contém todas essas profecias, todas essas promessas para Deus cumpri-las neste tempo final. Cada uma delas vão se cumprindo à medida que o povo de Deus vá sendo preparado para recebê-las. Não podemos receber as promessas de Deus, as que vão surgindo em cada era e em cada etapa, dentro da pedra angular, se não estamos prontos para receber tais promessas. E para o fim do tempo, nos foi falado pelo reverendo William Branham e pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, que haverá no fim do tempo uma grande carpa catedral, onde a glória de Deus, o pilar de fogo, estará ali atuando, operando grandes maravilhas a nível internacional. Mas antes disso, o maior milagre que estará ocorrendo será o abrir a palavra, o milagre da revelação. Esse é o milagre maior que uma pessoa poderá receber, mesmo que falte um pé, um olho, um braço, restaurá-lo, isso é simples.
mas trazer a revelação, abrir os olhos espirituais a um escolhido, a um ser humano, isso é um milagre maior. E em nosso tempo, esse pilar de fogo que esteve no meio da raça humana está ali atuando no meio do povo para a bênção de todos os escolhidos de Deus. Depois, esse mesmo pilar de fogo se moverá ao quartinho de madeira, o qual já ali fará todos estes milagres e maravilhas, já sendo vistos, ou seja, que serão milagres que podem ser vistos, não como vão ocorrer, mas que serão deixados ver o resultado. Será visto o resultado desse milagre. E o resultado do milagre que Deus está fazendo agora, dentro da alma, dentro desse quartinho, aí no coração, dentro do lugar santíssimo de cada um como indivíduo, depois Deus vai dar, vai revelar esse milagre que vai estar ocorrendo dentro do quartinho aí nosso. Esse milagre depois Deus vai mostrar publicamente em filhos e filhas de Deus, em corpos eternos e glorificados, os quais estremecerão o mundo, como foi falado no dia de ontem, que o Senhor encheria uns quantos vasos e vai sacudir este mundo. E o mundo verá o milagre tão grande que ocorreu dentro de cada filho e filha de Deus. Assim também o mundo estará vendo ali já milagres como pernas, braços, e pessoas que tiverem alguma doença verão publicamente, mas o maior milagre que Deus vai fazer por meio de um ser humano, que são os filhos e filhas de Deus, esse milagre de transformar esses corpos, nossos corpos, a corpos eternos e glorificados, e tudo isso produziu a palavra, a revelação, o milagre de abrir nossos olhos espirituais para ter e obter a fé de rapto. Tudo será simples, como nosso irmão William, muitas vezes, repetidas ocasiões, o disse. Tudo será de uma forma simples, e esse pilar de fogo, desse pilar de fogo nos fala nosso irmão William numa mensagem que está colocado um extrato na Visão da Carpa, volume 1, página 122, este extrato que vou ler, quero compartilhar com vocês, está na página 122, mas é da mensagem O Amor Divino, pregado em 28 de maio de 1989, aqui em Porto Rico. Diz: Jesus tinha dito, saí de Deus e volto a Deus. Assim que ele regressou a ser novamente o pilar de fogo. Tem uma parte que ele escreve, creio que colocamos nesses dias, que ele escreve Jesus Cristo, o pilar de fogo. E apareceu a São Paulo em forma de pilar de fogo. Mas era o mesmo Jesus que tinha aparecido em carne humana. E tinha tido aquele ministério de 3 anos e meio. E tinha morrido por você e por mim. Mas tinha regressado de onde tinha vindo. E encontramos que através das eras da igreja esteve se movendo Jesus, o pilar de fogo, como se moveu no deserto, caminhando desde o Egito até a terra prometida. Assim também no meio dos gentios se moveu desde o leste até o oeste, de era em era, e de mensageiro em mensageiro, passando de um mensageiro a outro, realizando sua obra através do tempo, até que chega este tempo, onde foi visto
na visão da carpa, a visão que o nosso amado irmão e amigo William Marion Branham teve. Ele o viu voar dele, porque sempre esse pilar de fogo, Jesus, esteve no mensageiro de cada era. E quando terminou seu trabalho no mensageiro, em uma era, voou, passou a outra era, a outro mensageiro, a outro povo, para guiar esse povo até a terra prometida, o qual ocorre neste tempo final. Agora, sendo o sétimo mensageiro um instrumento do Senhor Jesus Cristo, encontramos que o pilar de fogo estava nele. E depois, quando voa dele, mostra nessa visão que ele passava desse ministério, mostra nessa visão que ele passava desse ministério na quarta manifestação de Elias a uma nova era, para uma nova manifestação em um novo ministério, para um novo povo. Por isso, recordem que sempre tem que ter em mente que as Escrituras têm duplo e até triplo, escreveu ali, cumprimento. As profecias, as promessas, a palavra. As Escrituras têm 1, 2 ou 3 cumprimentos. Ou seja, pode se cumprir em certa forma em um mensageiro, certa forma de outro ângulo, em outro mensageiro, e assim também o é com nações, com povos. E isso nós devemos ter sempre em mente para saber identificar, localizar essa promessa, essa escritura no tempo no qual estamos vivendo, mas no tempo presente. Deus, recordem que é um Deus presente. Não é um Deus do passado. Ele é um Deus que sempre vive num eterno presente. Continua dizendo, por isso, o sétimo mensageiro viu voar dele para outro lugar, do qual não estaremos falando muito detalhadamente, porque tem coisas que faltam por serem cumpridas, as quais não queremos interromper. E vejam tudo o que ocorreu desse tempo para cá, tudo o que Deus operou por meio do mensageiro, etapas que passamos com ele, tudo isso, se ele se colocasse a dizer ali, tudo que ia estar ocorrendo, o inimigo de Deus podia causar muito dano à obra de Deus. Diz, agora nessa visão encontramos que o anjo do Senhor disse ao nosso irmão Branham: recordas o nome que tu buscavas quando tu tiveste a visão da carpa? Porque nessa visão da carpa e desse quartinho pequeno, aí há um nome, o qual tem a ver com a obra que corresponde para o cumprimento da visão da carpa, a qual corresponde a uma nova era. Tem uma parte aqui, na Bíblia, citando de 1 de Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 3, podem anotar aí. E ele aí nos diz, 1 de Reis, capítulo 9, versículo 1 diz: tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. O irmão, ele escreve, 2 vezes apareceu o Senhor. E lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Vê aí? Ele colocou o seu nome e ele disse que nela estarão meus olhos. E vejam como essa escritura aí,
Você, se for em Apocalipse, capítulo 11, encontra ali as duas oliveiras. E também, ele escreve ali do lado, 1 de Reis 11, 9, Ezequiel 48, 35, Isaías 65, 15, Zacarias 14, 9, Apocalipse 3, 12, Apocalipse 2, 17, Apocalipse 22, 4, Apocalipse 14, 1 e Apocalipse 7 ao 2, capítulo 7, versículo 2. Todas essas escrituras ele coloca aí, mas vejam, aí como ele está dizendo que estará aí meus dois olhos, meus olhos. Neste tempo, são os ministérios de Moisés e Elias. Como o nome de Deus está, foi esse templo, essa edificação que Salomão fez aí, diz que edificaste, que santificaste para colocar meu nome nela, para sempre. E aqui vocês podem ver que o anjo lhe disse, recordas o nome que tu buscavas quando tiveste a visão? Também há um nome aí. E qual seria esse nome? Consequentemente, não há outro nome mais glorioso, maior do que o nome eterno e nome novo de Deus, o qual está colocado nessa grande carpa catedral. Consequentemente, Deus estaria habitando onde estaria esse nome. E esse nome, se está aí, e Deus vai habitar aí, onde quer que o nome estiver, vai estar o pilar de fogo, vai estar a coluna de fogo. Portanto, em cada templo espiritual, porque somos templo de Deus, no lugar santíssimo está colocado esse nome. Portanto, Deus então habitará também em nosso templo, porque o seu nome está em nós. Continua dizendo aqui na página 123 embaixo. Eu estou lendo da visão da carpa no livro de compilação de extratos, volume 1. E depois da sétima era, nosso irmão Branham precursou a segunda vinda do Senhor, a nova era que viria, a era da segunda vinda do Senhor, a era da pedra angular, a era do amor divino. E ele ficou entre a sétima e a oitava era, preparando as pessoas para entrar a uma nova era, a uma era eterna. Agora quero fazer uma pausa aqui porque eu quero ler na mensagem a evangelização do tempo final, e notem algo muito importante. Não sei se este extrato chegamos a falar em algum estudo, mas é bom ficar aqui também. E repassem, revisem. Página 22 dessa mensagem, pregado pelo reverendo William Branham, diz: você sabe, e sem dúvida, Satanás se sentou ali em cima. Ele vem falando quando já entraram na arca e se fechou a porta. E ele vem dizendo que no primeiro dia havia um sol bem bonito. E bom, continua dizendo, você sabe, sem dúvida, Satanás se sentou lá em cima, no topo deste orifício na arca, pela janela, e disse: você pensa que ainda está correto, tem a razão? Pois essa é a forma que o diabo faz com todos nós. Mas enquanto Deus disse, fique com isso, não importa o que aconteça, fique com isso. Passou o segundo dia, passou o terceiro dia, Noé estava perseverando, mas finalmente, depois dos 7 dias, e ele escreve as 7 eras da pedra angular e as 7 dispensações. E isso é algo muito importante, porque vejam como isso tem um cumprimento neste tempo, muito, mas muito marcado
nestas 7 etapas e eras que passa a era da pedra angular. E depois é essa era eterna, essa era oitava. Assim como as 7 eras da igreja, e está a era da pedra angular, dentro da era da pedra angular se recorre 7 etapas também, e já a oitava é eterna. Há um desenho que foi mandado também em algum estudo que ele coloca dessa forma. Isso foi em 17 de fevereiro, quando entrou, e depois dos 7 dias, então nessa manhã, quando se despertou, os trovões estavam rugindo. Grandes gotas de chuva estavam caindo ao redor. E ele escreve, na manhã, os trovões e a chuva. Vão localizando tudo isso no programa divino e verão que quadro tão formoso Deus está nos mostrando aí em tudo que Deus ia ter neste tempo tão glorioso. Verdadeiramente que não há palavras para agradecer a Deus por tudo que Deus está fazendo no meio do seu povo de uma forma simples. Aqueles que tinham vindo e permaneceram dia 2 para verificar, dizendo, bom, vamos ver e ver se algo acontece. Foi muito tarde então. Eles tocavam, batiam e gritavam, as ruas se encheram com água e começou a subir sobre as colinas. As pessoas fugiram para as partes altas, tentaram entrar em barcos e demais. Isso é algo tremendo aí. Mas, se o barco não foi construído por Deus, interpretações humanas que dão ao povo, ministros e pessoas, tentando de que com isso vão salvar o povo dos juízos divinos da grande tribulação, estão muito longe da verdade, porque não são construídos por Deus. Sistemas denominacionais e coisas que o que fazem é enjaular, prender o povo e não deixam se alimentar, para que se preparem e entrem no barco construído por Deus para escapar. Eles tentaram entrar em barcos e demais, mas se o barco não foi construído por Deus, ou seja, construído por Deus, não foi construído pela mão de Deus, o melhor foi construído por homens, seres humanos. Aqueles tremores da terra nesse tempo sacudiu para baixo das águas. E aí o juízo divino veio sobre todos aqueles que não creram no tempo de Noé, os quais, quando Cristo morreu, foram as partes mais baixas e pregou ali as almas que foram desobedientes nesse tempo de Noé. E vamos continuar aqui, onde ficamos. Por isso, quando ele fala da visão da carpa, a une com a vitória no amor divino, porque na realização da era da pedra angular é onde a visão da carpa se realiza em forma gradual. Primeiramente em forma espiritual e depois, mais adiante, se tomará outra forma para benefício da noiva. Os escolhidos, os eleitos, os escolhidos. E para benefício também das fátuas, a igreja, e para todos os perdidos, e para todos os perdidos vejam, e para que todos, repito, e para que os perdidos vejam uma manifestação divina, a qual não será para a salvação deles. Essa é a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa e o cumprimento da grande vitória e no amor divino, a qual se realiza na era do amor divino. Agora já vimos que nossa era é a era do amor divino, porque é a era da pedra angular. E você viu que há 7 passos ou 7 virtudes. E depois desses 7 passos ou 7 virtudes, o próximo é amor divino, que é Deus. O Espírito Santo, vem? Isso que acabamos de ler. Aí
une com tudo isto, e já podemos estar vendo aí todas essas virtudes também dentro da Era da Pedra Angular, e depois o próximo é o amor divino. Por isso é que a grande vitória será no amor divino. Assim que estamos na Era do Amor Divino, a era onde o Senhor Jesus Cristo, o pilar de fogo em forma de Espírito, e Jesus Cristo, reticências, e Jesus Cristo, em forma de Espírito, foi prometido para ser manifestado em toda a sua plenitude nesse tempo final. Por isso, o sétimo mensageiro disse, quando o Espírito Santo, que nós temos hoje, chegue a se encarnar, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está prometido para a nossa era, a Era do Amor Divino. E se há uma vitória, é porque haverá uma batalha neste tempo final. Nos diz na página 50 do livro das profecias do fim do tempo, parte 8, diz da mensagem a besta, a imagem da besta pregada em 5 de julho de 2014 em Cali, Colômbia, diz: recordem, o trono dos Césares, quando estava nas pernas de ferro, se tornou o trono de Satanás, que ofereceu a Cristo, e, consequentemente, Cristo não aceitou. E então se levantou contra Cristo, o rei do trono de Davi. Foi uma luta naquele tempo, por isso Cristo dizia, o príncipe deste mundo virá, o príncipe deste mundo virá, ou seja, o príncipe do reino dos gentios. E depois, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, segue essa herança. E isso é o que corresponde ao anticristo. Vejam, de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, e haverá uma perseguição grande neste tempo final contra os escolhidos de Deus da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa perseguição virá do reino dos gentios, da etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Em outra ocasião estarei falando mais informação. Em outra ocasião estarei dando mais informação sobre as coisas que acontecerão. Reverendo William Branham disse que quando esse aperto vier, não nos preocupemos no sentido de ter medo, porque nesse tempo será que Deus se manifestará em toda a sua plenitude, que a terceira etapa que foi mostrada parcialmente através do reverendo William Branham, falando a palavra Criador, estará em plena manifestação quando vier o aperto, e que a terceira etapa será numa grande carpa catedral, que terá um edifício pequeno, um quartinho de madeira, e aí estará o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, realizando uma obra divina a favor dos crentes. Por isso, queremos que em breve se cumpra a visão da carpa, porque sabemos que aí será que a mesma coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, que esteve em sua igreja de era em era, desde Jerusalém, toda a Judéia e todo Israel, e depois Ásia Menor, entre os gentios, e depois Europa em 5 eras, e depois a América do Norte, e na América do Norte, na 7ª era, acompanhando o reverendo William Branham, e acompanhando os crentes em Cristo, passará a uma manifestação plena no último dia, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que em algum lugar terá o cumprimento de uma grande carpa catedral, onde estará a presença de Deus, a presença de Cristo em Espírito Santo, na coluna de fogo, e daí se estenderá toda essa revelação divina, toda essa manifestação divina através da internet, do satélite, da televisão e assim por diante, para todos os crentes em Cristo de todas as nações. Por isso temos que ter em nossos países todos os equipamentos correspondentes para que o cumprimento, enquanto estiver se cumprindo essa etapa da grande carpa catedral, desde o princípio, não esperar a que chegue a etapa das grandes maravilhas e milagres internacionais físicos. Não esperar até que chegue esse tempo para nos colocar a nos preparar, mas que, desde já, e creio que já está ficando tarde, assim que aproveite e tenham tudo pronto, porque tudo que está sendo já cumprido é
Neste tempo é tudo isso que ele já veio falando, que quando ele diz, quando isso ocorrer, muitas coisas já estão ocorrendo em nossos próprios olhos, e é bom que cada lugar ajuste bem todo o áudio, o som. Vejam que numa parte A do irmão Branham, no livro de citações, que fala de que se estará ouvindo a sua voz. Isso está livro de citações, há vários extratos que ele fala dessa visão da carpa. Parágrafo 87 e o 97, mas tem um que fala o 100 aqui como na metade, por aí fala. Se supunha que eu fosse ao Arizona durante esse tempo e levantasse uma carpa, e ali eu ia ter, na visão, este lugar pequeno do lado, justamente como ele tinha me dito e como fazê-lo, onde eu não estaria na presença das pessoas, vocês, o microfone saindo para fora, falando de tudo isso. Veja que formoso isso. Como a pessoa vê tudo isso sendo materializado em cada tempo justo, nesse momento que vai estar ocorrendo isso. Ou seja, que muitas vezes a pessoa pensa, como será aí? É, como podemos dizer, uma das coisas que pode estar se cumprindo aí também, e isto, pois, dizemos aqui nós, e Deus é minha testemunha que estou falando do meu coração, com o meu coração aberto, do que eu posso falar, porque algo que está ocorrendo, por exemplo, vocês agora estão me escutando pelo alto-falante, vem, a voz está saindo por um microfone que está captando minha voz, está chegando até vocês pelo alto-falante. Isso pode representar algo mais adiante que já se cumpra plenamente isso que o irmão Branham falou ali. Mas nós já estamos familiarizados com isso. Mandamos saudação, falamos, dizemos Deus te abençoe, irmão, por meio de áudio. Vem, já era algo que o próprio irmão Branham, Deus mostrou que viria uma etapa assim. É algo, e vocês já podem ver que é algo comum entre nós. Mas aí, nessa ocasião, ele está profetizando algo que vai estar ocorrendo. E já depois veremos como tudo isso vai se cumprir já plenamente essa palavra que ele está falando aqui neste relato. Diz o microfone saindo para fora, falando de tudo isso. Ele disse, isso não será imitado. Assim, então, quando ele se estabelecer ao lado, ou seja, ao lado esquerdo, onde ele vê esse quartinho de madeira, mas então vocês podiam ouvi-lo. Vejam, notem, mas as pessoas é quem opera esse dom. Não, eu não tenho nada a ver com isso. É somente me submeter e vocês mesmos fazem a operação disso. Vossa fé que faz. E aí é onde então, quando toda a fé começa a vir, agora vocês somente podem imaginar o que faz a vocês. E eu somente posso ficar por uns poucos. Mas quando o tiver fixo e arrumado dessa forma, eu posso tomar centenas tras centenas a cada noite. Dizia que isso era uma fila interminável. E o Senhor fará o excessivamente abundante. Vocês somente anotem isso. Ou seja, escrevam isso, que isso será assim, diz o Senhor. Ou seja, isso é, assim diz o Senhor. Portanto, isso vai se cumprir. Bom, muito obrigado. Era uma saudaçãozinha, vários grupos que estavam reunidos hoje. Muitos me diziam que tinham livre. E vejam tudo que foi lido, que eu sei que tudo isto é de grande bênção para todos nós, porque isto é palavra do Senhor, isso é assim diz o Senhor.
o que estivemos lendo, que é o que necessitamos, cada um de nós, para continuar crescendo no conhecimento do programa divino e assim continuar obtendo a fé de rapto, a fé que os trovões trazem. Tudo que Deus vai cumprir neste tempo, que são as profecias e as promessas para a nossa era e a nossa dispensação, tem que ser faladas para que essa palavra se encarne, se torne viva em cada um de nós e germine e produza corpos eternos, corpos glorificados, que é o que vai produzir toda essa palavra, com a fé de rapto que está sendo trazida por meio da coluna de fogo Espírito Santo operando em nosso meio, no meio da sua igreja, tal como prometeu o Senhor e foi falado por meio dos profetas. E mais abertamente pelo reverendo William Branham e ainda mais abertamente ainda pelo nosso apreciado irmão William Souto Santiago. Eles não falaram mais do que tinham que falar para que o diabo não interrompesse o programa divino. Isso esteve muito bem, ou seja, nós agradecemos que deixou tudo como tinha que ficar e agradecemos e estamos agradecidos a Deus pela maneira em que Deus deixou este tempo final para Ele cumprir e terminar a obra no meio da igreja noiva. Nós não nos queixamos da maneira em que Deus o fez, mas que dizemos, graças, Senhor, que simplificou, que colocou, que cumpriu de uma forma tão simples que todas as crianças e todos fez no comum do povo, em algo tão simples. E por isso te louvamos, te glorificamos e te agradecemos pela maneira que tu já tinhas em tua mente desde antes da fundação do mundo para cumprir as promessas de dar ao povo de Deus, à noiva, aos escolhidos, deste tempo final da era da pedra angular, dar a fé de rapto. Dar a fé para ser adotados, ser raptados, e depois irmos à ceia das bodas do Cordeiro, depois que este mundo for estremecido por 30 ou 40 dias, e assim irmos depois lá à casa do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe e que Deus os guarde. Foi uma grande honra e privilégio poder enviar essa saudaçãozinha a vocês, reis e sacerdotes, que são pertencentes à realeza do nosso Pai Celestial desse reino eterno, os quais estamos nos preparando para a nossa transformação. Em frente, escolhido de Deus, primogênito de Deus, que a vitória já sabemos qual será. Será a grande vitória no amor divino. Continue passando um dia feliz, uma semana de grandes bênçãos, e que muitas portas se abram e que estejamos sempre em comunhão com o Senhor todos os dias da vossa vida, pensando, meditando nas coisas do Senhor. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.